Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Vida Espírita, capítulo 6. Relações de Além-Túmulo. 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo o mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, e os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim, para que possa exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos?
Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Não. Para eles tudo está descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos, vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. 286. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes, seus amigos, que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem-amado esperado há longo tempo. A do perverso como um ser que se enganou. 288. Que sentimentos espera um espírito impuro a chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados como eles da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre os seus iguais. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a livrar-se dos laços corporais, é um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento.
ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? E isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição.